Aleluia, paz e graça a todos aí, ó, Facebook, WhatsApp, Pastor Cícero na área. Quero deixar uma reflexão para os amados irmãos em Mateus, capítulo 16, versículo 20, 22 e 21. Vamos refletir na palavra do Senhor Jesus. Desde aquele tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Certo dia Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizeis os homens que eu sou? Seus discípulos dizem, uns dizem que tu é João Batista, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão, Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu é que te revelou. Também digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Só que logo abaixo, alguns versículos, Jesus começa a dizer para seus discípulos o que ele deveria acontecer ao ele adentrar em Jerusalém. Ele disse: entrarei em Jerusalém, serei maltratado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e serei morto. Amém? Aí Pedro vai, usado pelo diabo, e diz: não, mestre, de modo algum isso te acontecerá. Então Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque serve para mim de tropeço, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Amém? Pedro, que foi usado alguns versículos acima pelo Espírito Santo para dizer que Jesus era o Cristo, agora alguns versículos abaixo, ele já está sendo usado por Satanás para reprovar o plano de sacrifício que Deus tinha acerca da vida de Jesus. Assim é a igreja do Senhor. Ela tem um defensor chamado Espírito Santo. A igreja do Senhor será defendida, aleluia, a partir do momento que ela viver uma vida de agradar a Deus, certo? Uma vida, certo, de pura intimidade com Deus, em orações, em buscas, fazendo aquilo que o Senhor determinou no seu coração. A igreja, assim como Jesus não precisava de um Pedro ali para tentar defendê-lo, para tentar evitar que essa perseguição acontecesse com o mestre, assim também a igreja não precisa de defensores para defendê-la lá na política, para defendê-la lá no Congresso. A igreja não precisa disso. A igreja tem que passar por aquilo que está escrito a seu respeito. Jesus falou: por amor de mim sereis odiados de todos. Amém? Então, muitas das vezes, o Satanás queria usar Pedro naquele momento para tentar impedir o que Jesus haveria de passar. Mas Jesus esperto, Jesus atento, ele não aceita esse impedimento, essa falsa ajuda, certo? Essa falsa defesa. O camarada está querendo ali defender Jesus de ser morto, certo? Mas na verdade Jesus teria que ser morto para que o evangelho crescesse. A igreja tem que ser perseguida para que o evangelho cresça. A igreja, profetas devem sim perder suas vidas por amor a Cristo. Apóstolos perderam sua vida no passado. Então quem é o homem para dizer que vai defender a causa da igreja perante o sinédrio, se na verdade nós entendemos que o mundo jaz no maligno? O príncipe deste mundo, sabe quem é o príncipe deste mundo? Aleluia! Satanás é aquele que comanda o principado dessa terra, rege as leis dessa terra, leis corrompidas, homens corrompidos, falsas religiões, falsas doutrinas, falsas leis,
falsas políticas. O príncipe deste mundo, se ele é príncipe, ele é filho de rei. E se ele é príncipe desse mundo e tem cegado o entendimento das pessoas, então dá-se a entender que o seu pai é Satanás. Meu irmão, então os príncipes são quem? Os príncipes são os nobres, muitos pastores, muitos pregadores, muitos políticos, muitos juízes, são esses os príncipes dessa terra, e tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Por quê? Porque eles são filhos de Satanás, é o que a Bíblia está nos dizendo. Jesus falou para os fariseus: vocês têm por pai, sabe quem? O diabo, porque ele é pai da mentira, e a verdade não está nele. Meu irmão, isso é uma falsa ajuda. A igreja deve ser perseguida, a igreja tem que ser perseguida. Eles vão sim tentar a todo custo fechar as igrejas, eles vão conseguir fechar as verdadeiras igrejas. E quais são as igrejas que vai ficar? Aquelas que se aliarão ao sistema. Essas igrejas ficarão abertas porque negociarão com políticos corruptos, negociarão com pastores corruptos. Essas conseguirão. Eu não estou falando que é agora, eu não estou falando que é neste momento, amém? Porque senão nenhuma carne se salvaria. Mas nós estamos passando por uma triagem aonde o crente tem que se preparar agora. Não tem como se preparar na última hora. Você lembra que muitos estavam despreparados quando esse coronavírus chegou? Muitos estavam em depressão, muitos estão por aí morrendo de medo, de pânico, de terror. Por quê? Porque não estavam esperando por isso. Agora quem já estava esperando, tô nem aí. Quem já morreram com Cristo, que já crucificaram as suas vidas em Cristo, ele não esquenta com isso, ele não liga para isso. Então, meu irmão, o sistema do anticristo, o sistema da besta, será um sistema muito pior, muito mais pesado, aonde você não conseguirá dizer não à marca da besta. Você não conseguirá dizer não à marca na testa, à marca na mão, se você não começar a buscar a Cristo agora, viver uma vida de integridade agora. Não adianta tentar se preparar na última hora, não vai dar tempo. Muitos tirarão a sua própria vida, muitos recorrerão a falsos doutores, a falsos mestres, de acordo com o seu ego, o seu bel prazer. Mas eu quero dizer, a verdadeira igreja vai ser perseguida. Muitos de nós teremos que morrer por testemunho do Evangelho de Cristo. Bote isso na sua cabeça. Não tem como Jesus operar longe da sua palavra. Ele falou o seguinte, lá em Isaías 66, eu faço todas as coisas, minhas são todas as coisas, mas eu olharei para aquele que treme da minha palavra, aquele que me é querido e que treme da minha palavra. Pessoas que crêem na palavra do Senhor e sabem que é o seguinte, que profecias longe da sua palavra, que doenças longe da sua palavra, que povo atingido longe do que está escrito, não provém do Senhor. O que provém do Senhor é aquilo que tem por base na sua palavra. Tem muitas pessoas aí em pânico, com doença. Quero lhe dizer que as enfermidades do passado só pegavam em dois tipos de pessoas: ou aqueles que estavam vivendo uma vida desregradas contra Deus, ou então pegava a peste quando vinha. Eu não estou falando de uma doença, eu não estou falando porque o profeta Eliseu morreu de uma doença, aleluia, segundo os historiadores, que ele estava com uma enfermidade pela qual ele devia morrer, aleluia. Mas eu estou falando de peste que assola o mundo todo. Mas a peste só vinha com duas hipóteses: quando ele mandou as pragas contra Faraó. Faraó era alguém que oprimiu o seu povo. As pragas pegavam em todo o Egito, mas não pegavam no povo de Deus. E quando a praga pegava no povo de Deus, é porque o povo de Deus estava em pecado, estava vivendo uma vida desregrada diante do Senhor. Quero dizer para você, meu irmão, volte antes que seja tempo. Se arrependa, tira teu coração da política, tira teu coração do homem, coloca teu coração em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é que cuida do seu povo, amém? Quem rege a minha casa não é os governos dessa terra. Eu não dependo de governo nenhum. E você depende? Eu não dependo de sistema político algum. Você depende? Eu dependo de Jesus de Nazaré. Eu dependo dele. Se ele quiser que eu morra, eu morro. Se ele quiser que eu viva, eu vivo. Essa é a realidade. O Senhor está usando pessoas que não são nada para confundir aquelas que são. Muitas pessoas estão adulterando por interesses pessoais, por interesse para que as portas para eles sejam mantidas abertas nesta terra. Eu quero lhe dizer que quem abre a porta aqui é Jesus. Se você não tiver uma vida íntegra na presença do Senhor, as portas se travarão para você. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse se quiser, em nome de Jesus.